Olá, boa noite. Oi, Raíssa, Jaque. Boa noite, Camila. Vamos já chamar o doutor Marcelo aqui, Inêsinha. Oi, Camilinha, tudo bom? Que bom que você tá aqui, viu? Liana. Boa noite, gente. Tava com saudade de fazer live, viu? De conversar com vocês. Vivian, que hoje eu lhe deu um abraço. Saudade, a Manuela. Vamos já chamar o doutor Marcelo, gente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre reposição hormonal, sobre os efeitos da menopausa na pele. Marcelo já tá aqui. Vou já chamar aqui ele. Gente, se vocês acham que alguém se interessa por essa live, manda aviãozinho e convida as pessoas, viu? Quem puder mandar. Oi, mãezinha. Cris, querida. Marcela. Oi, Oi, Marcelo. Celina, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. A Boa gente não se noite. encontra na clínica, só vai se encontrar aqui, né? É o jeito. É o jeito. Ele passou 3 dias aqui em Fortaleza, eu fui lá tentar falar com ele, não consegui. Agora a gente se encontra Verdade. aqui. A Larinha entrou Loucura. também. Loucura. Marcelo, muito feliz, viu, desse nosso encontro hoje. Também muito feliz, muito obrigado pelo convite. Muito honrado aqui poder participar de uma pessoa que eu admiro tanto. E eu É que um lhe prazer admiro enorme. demais. Olha, gente, o Marcelo é ginecologista, ele trabalha, né, em São Paulo, mais uma vez por mês ele está lá na clínica com a gente. E aí ele trabalha com rejuvenescimento íntimo, né, Marcelo, também. E fala um Isso. pouquinho de você, se apresenta aí um pouquinho para as pessoas. Então, eu moro em São Paulo, moro aqui em São Paulo já há 11 anos, me formei e vim para cá. E há um ano estou indo para Fortaleza, voltei para Fortaleza para atender na Dermi Laser. Então, uma vez por mês, eu vou para atender justamente essa parte de rejuvenescimento íntimo, de estética íntima, de reposição hormonal, justamente esse tratamento aí para melhorar a qualidade de vida das pacientes. Isso. E aí, gente, é assim, é um prazer ter o Marcelo na nossa equipe, né? Uma pessoa que a gente tanto confia, tanto profissionalmente, que é uma pessoa humana. Eu falo que ele é encantador, porque as mulheres vão lá e falam assim, eu só quero o doutor Marcelo. Né? Ó, a Celinha já tá mandando aqui elogios para você. A Célia é realmente muito bom, né, Celinha? E a gente sabe disso. E hoje eu quis trazer esse assunto aqui, porque eu tenho visto num consultório muitas mulheres. Eu acho que é uma idade, né, Marcela, na menopausa, que as mulheres começam a olhar, os filhos já estão, né, mais grandinhos e começam a olhar para si. Né? E aí procura ajuda não só para se cuidar, mas também por alguns sintomas que começam a aparecer. Né? E aí eu acho que hoje a gente pode falar um pouco, né, da parte da menopausa, a parte ginecológica e a parte dermatológica, né? É bem isso mesmo. Assim, a menopausa é uma época de transição muito importante na vida das mulheres. A maioria das mulheres não estão preparadas para esse período, né, que muda tanto a parte psicológica, quanto a parte hormonal, quanto a parte fisiológica. Então aí começa a aparecer as doenças crônicas, pressão alta, diabetes, os filhos começam a sair de casa. Então, assim, é uma série de coisas acontecendo, a relação sexual muda, o prazer sexual muda, a vontade de viver, né? Nesse período é muito comum pacientes terem sintomas depressivos, decorrente da diminuição dos hormônios. Então, assim, é um boom de coisas acontecendo nesse período que a mulher realmente precisa se cuidar, não só a parte estética, mas o autocuidado mesmo, a parte psicológica, ter esse autocuidado para se preparar bem para esse período aí e ter uma transição da melhor forma possível. Tranquila, não é mais tranquila. Mais E é tranquila. engraçado, viu, Marcelo, que algumas mulheres, eu já vi realmente isso no consultório, eu tô me sentindo mais desanimada, né? E aí, geralmente, a maioria das vezes acontece isso, como você falou, já é o efeito da menopausa e ela não consegue identificar ainda, né, que precisa de ajuda, Sim, né? E sim. aí, né, chega nesse momento, acho que para você, muita mulher desse jeito, né, dessa maneira. Sim, sim. Na maioria das vezes elas não entendem.
Elas acham que tem alguma doença, alguma coisa mais grave, e na verdade é só a própria menopausa que está chegando. Então, aí entra o papel do médico, justamente para identificar e explicar, acalmar ela, falar que isso é um processo normal, é um envelhecimento normal. E hoje, Sim, assim, existe uma diversidade de tratamentos, é tanto que hoje se fala que a mulher dos 50 é a antiga mulher dos 30, sim, justamente sim. porque existe essa quantidade de tratamentos aí que a gente pode lançar mão para ela poder ter essa transição mais tranquila, ter menos impacto na vida dela. Sim. Marcelos, então vamos começar a falar um pouquinho. Eu acho que a gente, né, separou algumas coisas para conversar. Tem algumas perguntas também que eu recebi de alguns pacientes. Depois a gente vai falando. Eu acho que vocês também podem mandar perguntas, gente, aqui, podem ir comentando. Dr. Jaime entrou aqui, Dr. Jaime, nosso chefe, né, tá aqui com a gente. Então, podem ir mandando perguntas que a gente vai respondendo, né, no meio do caminho. Mas aqui, o que eu queria perguntar para o Marcelo, para que ele possa explicar para vocês, existe o climatério, né, Marcelo, e a menopausa. E aí, como é que a gente pode definir um pouquinho isso para as pessoas, para elas entenderem quando é que é climatério, quando é que estão entrando na menopausa e precisam de ajuda? Perfeito. O climatério, na verdade, é a fase da transição da fase reprodutiva até a fase da pós-menopausa. Então, o climatério geralmente inicia em torno dos 40 anos e vai até 65 anos. A menopausa é o período que a paciente fica sem menstruar. Então, a gente fala que é um diagnóstico retrógrado, que a gente só vai dar o diagnóstico depois que ela passa um ano sem menstruar. Mas o climatério engloba todo esse período, tanto período pré-menopausa, quanto período menopausa e pós-menopausa. Então, essa transição, e as mulheres começam a sentir com mais intensidade esses sintomas, né, a partir dos 45 anos. Ela ainda menstrua, mas ela já começa a sentir esses impactos, tanto na pele, quanto do lado psicológico, quanto do lado sexual. Por isso que é importante ter esse acompanhamento aí desde cedo, para a gente poder passar dessa fase aí de uma forma melhor. Certo. E, Marcelo, quais são os principais sinais e sintomas que chegam, no consultório, no seu dia a dia? Quais são as principais queixas? Perfeito. O principal sintoma é os fogachos, que é aquelas ondas de calor que a paciente tem. Eu falo, é muito comum a paciente falar, ai, doutor, tá um frio, e de uma hora para outra eu tô sentindo um calor, aquela sudorese, aqueles calores noturnos, tá? Então é muito comum. Esse é o sintoma mais clássico, mais comum de ter. Mas sintomas depressivos também são comuns nesse período, tá? Ressecamento vaginal, a paciente começa a diminuir a libido, começa a perder a disposição para acordar, a disposição para fazer atividades do dia a dia. Ela começa a sentir alterações na pele, é bem comum já começar a sentir a pele mais flácida, a pele do rosto, a pele do braço. Então, todos esses sintomas, uma fragilidade óssea, que aí a gente vê mais a partir de exames, e ela começa também a sentir dores nas articulações, dores articulares são muito comuns nesse período. Entendi. E, Marcelo, falando em pele, aproveitando aí seu gancho, né, que realmente a gente vê muito no consultório, primeiro sinal realmente que as mulheres chegam não, tô começando a sentir minha pele mais seca, né? E aí você começa com aquela pele seca que a gente sabe que você vai perdendo, né, ao longo dos anos, com a idade, principalmente na menopausa, a hidratação, vai perdendo filagrina. Então, isso a paciente já tem que procurar ajuda, porque muitas vezes o hidratante, que era o hidratante de cheiro que ela usava em casa, não vai funcionar mais. Eu tenho que ter um hidratante remédio para tratar, né? E já associar um sabonete adequado à pele. Então, realmente são coisas que eu acho que, por isso que eu acho tão importante a nossa equipe trabalhar todas as áreas, né? Com a nutrição, com a ginecologia, dermatologia, a cirurgia plástica, porque a gente consegue oferecer o melhor para esses pacientes, então é uma equipe multidisciplinar. Né? Porque é exatamente como você falou, entre a menopausa tem mil sinais e sintomas, e a gente também na parte dermatológica vem com isso, né? Então, realmente, na minha parte, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas realmente a gente pega exatamente esse gancho, de pele seca, e a pele seca já coça, e quando coça, já fica aquele prurido senil, que já pode vir lá na frente, né? Já com escoriações. Então, a gente já pega vários graus, né, enfim, ressecamento de pele, vem flacidez. Tem um dado importante
A gente sabe que a partir dos 30 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano. Mas na menopausa, após a menopausa, essa taxa nos últimos trabalhos eles mostraram que aumenta para 2,1% ao ano. Então imagina que a mulher já está ali se sentindo flácida, né? Ali nos 40, e aí começa a sentir cair mais ainda a pele, mais ruga, né? Então realmente é um momento muito difícil, viu? Porque a mulher passa por isso, né? Então, tem esse momento. Mas eu acabei lhe interrompendo. Se você quiser voltar, enfim, pode voltar aí. Não, na verdade é bem isso mesmo. E aí a paciente, antigamente, ela estava mais acostumada a tratar a pele, né? Porque era uma coisa mais visível, uma Sim. coisa que o rosto era uma coisa que todo mundo via com mais frequência. Então a mulher já estava acostumada mais a tratar a pele. E hoje, graças a Deus, ela está começando a olhar mais para dentro, ver também a parte ginecológica, ver também que a menopausa interfere na parte sexual e está começando a procurar os tratamentos ginecológicos, os tratamentos íntimos, que também, como a pele, a vagina também perde o colágeno da mesma forma, e por isso que existe o laser íntimo, que a gente trata com a técnica do Mona Lisa, é justamente para recuperar esse colágeno que a mulher vem perdendo e causar esse rejuvenescimento íntimo e aí melhorar a qualidade de vida sexual do paciente, melhorar a lubrificação, que é muito comum, tanto a pele do rosto, a pele do braço, mas também Sim. a mucosa vaginal também vai ficando mais ressecada, vai ficando mais flácida, e o Mona Lisa é justamente para tratar essa flacidez, fazer esse rejuvenescimento íntimo, melhorar o colágeno, não só a parte estética, né? Muita gente pensa que o laser íntimo trata só a parte estética, mas não. A gente também trata essa parte que a gente chama de regenerativa, tratando sintomas da menopausa, melhorando a parte de incontinência urinária. Nesse período também é muito comum a paciente começar a ter corrimentos, infecções por conta da perda do colágeno. E o laser a gente consegue tratar tudo isso. E Marcela, você falou uma coisa interessante. Hoje mesmo, a paciente no consultório, né, quando viu a live, ela realmente falou isso: doutora, eu tô tendo mais candidíase. Ela, né, entrando na menopausa, já tá até em fase de reposição, e ela falou, tô tendo mais candidíase. Então, o próprio ressecamento, né, da mucosa pode trazer também, né, infecções fúngicas, né? Isso. A menopausa nada mais é que a queda dos hormônios, né? Os ovários Sim. param de funcionar e ocorre a queda dos hormônios, tanto o estrogênio quanto a progesterona e a testosterona. E o estrogênio é o principal responsável pela lubrificação vaginal. Então, com a queda do estrogênio, a vagina fica ressecada e aí fica mais propícia ao desenvolvimento de infecções, tanto fúngica, quanto infecções Bacana. urinárias, quanto bacterianas. Acaba ocorrendo as distopias, que são os prolapsos genitais, então a bexiga fica caída, a parte do reto também, do intestino ali, fica mais flácida, então ela pode ter uma flacidez ali que a gente chama de retocele. Então tudo isso é decorrente da queda do estrogênio, que acaba causando um ressecamento e a perda do colágeno também da região. Tá. Mas ali a incontinência urinária, que é tão comum, né? A gente vê tanto até mulher antes da menopausa, não sei se assim, tem também relação com as gestações, né? Você pode falar, enfim, eu tô tirando dúvida aqui também, viu? Tá. Mas assim, eu vejo muito, muito frequente, mulher de 30 e poucos, 38 anos, 40 anos, 40, reclamando, né? O que é que eu faço, doutora? Eu tô com isso, eu procuro quem, né, nesse momento. Então é uma queixa muito comum também. Muito comum. Assim, na verdade, o principal responsável ali para manter a função urinária é o assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico. E as pessoas esquecem de fortalecer esse assoalho pélvico. Então, assim, a gestação, não só o parto normal, mas às vezes a cesárea também, a própria gravidade faz um enfraquecimento do assoalho pélvico. Então, por isso que é mais comum ter essa perda urinária após as gestações, mesmo se for cesárea. Pacientes agora com crossfit, agachamento, muita gente não se preocupa E tanto com a parte do assoalho pélvico. Então acaba tendo uma incidência maior de incontinência urinária, né? Assim, tá crescendo bastante e, coincidentemente, está diminuindo as cirurgias que a gente fazia bastante, colocar tela, está diminuindo graças ao laser íntimo que a gente
Que Tem é o aí na Mona Lisa, né, Dermilese. Marcelo? Pois é. Isso, E aí que é o o Mona Mona Lisa, Lisa. que é o Mona Lisa, que realmente as mulheres falam muito dele, né? As pacientes falam muito que gostam bastante do resultado. E aí tem paciente que faz tanto para melhorar a lubrificação, quanto também para incontinência, né? Na mesma Isso. sessão. E geralmente como é que é o protocolo? São quantas sessões? Como é que é o pós? Eu acho que é uma dúvida que muita gente pergunta para mim. E dói? Eu falei, olha, tem umas que falam que dói, outras falam que é super tranquilo. Então fala um pouquinho disso também. O protocolo depende muito de cada paciente. Depende muito É. do grau de atrofia, do grau de ressecamento da pele, do grau de atrofia genital e da queixa da paciente. Por exemplo, se a paciente tem uma atrofia moderada grave, a gente indica 4 sessões, né, com Sim, intervalo de 30 a 40 dias. Se a paciente tem incontinência urinária, a gente também indica 4 sessões. Se a paciente tem só um início de uma flacidez, um início de uma frouxidão, aí a gente tenta tratar com 3 sessões. Geralmente, os casos mais leves a gente consegue tratar com 3 sessões, três sim. sessões mensais. E os Mensais. casos, e os casos mais graves a gente faz 4 sessões. E aí, esse é o Certo. tratamento inicial. E aí, o tratamento de manutenção, para manter o resultado que a gente teve no início, a gente faz uma sessão de manutenção ou 2 sessões de manutenção por ano. Por Então, ano. assim, E é aí. um, Não, pode falar, Marcos. é um procedimento rápido, ele dura em torno de 15 minutos. A Olha. parte interna, que é o próprio Mona Lisa, que é para fazer o rejuvenescimento íntimo, ele é totalmente indolor, porque a vagina ela é indolor. O que dói, o que pode doer é a parte externa. Quando a gente faz a parte do clareamento, aí a gente passa o anestésico até bem potente, mas infelizmente, é, como todo qualquer procedimento, a dor é muito Sim. variável e aí tem pacientes que acabam sendo mais sensíveis e outras que acabam não sentindo nada. Às vezes também, dependendo da... Pacientes mais idosos acabam sentindo um pouco mais, porque a pele é mais flácida, mais frágil, então elas acabam sentindo mais, então a gente deixa um pouquinho mais de tempo de anestésico. Mas geralmente as pacientes toleram bem, é um procedimento bem tranquilo. É Sim. difícil, assim, ter alguma paciente que reclama do Entendi. procedimento. E o clareamento, Marcelo, nessa mesma sessão você pode fazer esse clareamento íntimo também, com Mona Lisa. Sim, sim. Entendi. Existe 2 ponteiras que a gente usa para fazer o Mona Lisa. A ponteira vaginal, que é o Mona Lisa propriamente dito, para fazer o rejuvenescimento íntimo, para tratar a vagina e tratar a incontinência. E aí tem a ponteira externa, que aí a gente faz o rejuvenescimento da vulva, aquela vulva mais flácida. E aí a gente faz também a parte do clareamento com essa ponteira externa. Ótimo, ok. Gente, podem mandar dúvidas, vocês que às vezes, né, tem gente que tem vergonha de perguntar, mas podem tirar dúvida aqui. Aqui tem uma pergunta da Inezinha, perguntando qual é a vitamina que você indica para essa fase. Eu acho que não sei se... Inezinha fala se é polivitamínico, alguma coisa assim. Acho que seria isso, Marcelo. Tem alguma vitamina É, que você indica? na verdade, assim, o que é que a gente faz? A gente dosa as vitaminas, vê qual que Uhum. está deficiente para fazer a reposição. E aí é isso que eu ia falar. O ideal nesse período é fazer atividade física, preconizar atividade física, uma dieta equilibrada, justamente para a gente não precisar ter que usar tantos suplementos, né? Então, assim, Sim, a sim. vitamina D é muito importante nesse período. Assim, cada vez mais a gente já sabe que a vitamina D é um hormônio infelizmente, por conta do câncer de pele, a gente não pode se expor tanto ao sol. E aí todo mundo acaba tendo uma hipovitaminose D. E a vitamina D é muito importante, assim, tanto na prevenção da osteoporose, quanto melhora da disposição. Então, e aí vai prevenção de diversos tipos de cânceres, câncer de mama, câncer de pulmão e por aí vai, assim, né? Os benefícios da vitamina D são bem importantes. Mas a gente sempre Então, dosa complexo B para ver se precisa repor. Mas falar assim de cara que precisa de um polivitamínico, não. Acredito que não, né? uma dieta equilibrada, atividade física regrada, isso sim que vale mais importante. Outra coisa Entendi. também é a hidratação, né? Então, assim, é normal nesse período a, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ela diminui a sede, né? Então, assim, tá sempre se hidratando mesmo sem ter sede, tá sendo sempre bebendo água, que isso é muito importante, tanto para
hidratação da pele quanto do corpo por inteiro. Ótimo. Isso é importante para tudo, né? Tanto como o Marcelo Para falou, a tudo. vitamina D e água, muito líquido, é muito importante, né? Para tudo. Marcelinho, deixa eu lhe falar, tem uma pergunta aqui da Cris, que ela tá perguntando, assim, eu passei, não tinha passado desapercebido, qual a importância da testosterona? Peraí, achei, a testosterona é importante na vida da mulher, por quê? É uma boa pergunta, viu, Cris? É Né? uma boa pergunta. Vamos passar para o doutor Marcelo. Na verdade, assim, existe um tabu muito grande em relação à testosterona, né? Por conta da forma errônea que as pessoas usam a testosterona. Então, a testosterona existe a forma anabolizante que usa na academia, mas nós, tanto homem quanto mulher, precisa da testosterona para sobreviver. A testosterona é o principal hormônio responsável pelo bombeamento do coração. Então, assim, pacientes que têm a testosterona muito baixa está associado ao maior risco cardiovascular. Então, assim, é muito diferente dessa testosterona que as pessoas usam como anabolizante e aí usam de formas superdoses. É totalmente diferente por exemplo, da dose que a gente usa para fazer a reposição hormonal. A gente precisa sim fazer reposição hormonal em pacientes que têm a deficiência de testosterona, justamente por conta desses benefícios cardiovasculares. Hoje sabe-se da importância da testosterona para a prevenção de doenças cardiovasculares. Antigamente tinha um preconceito muito grande em relação à testosterona, mas assim, os estudos cada vez mais estão ficando cada vez mais evidentes da importância da testosterona. E assim, disposição, libido, o ato de acordar, de fazer atividade física, tudo isso a testosterona está responsável. Uhum. Então, Cris, está E bem respondido aí, né, Marcelinho? Sim, diga o que mais. Maravilhosa explicação, Cris. Tá falando. então, então assim, falar só um pouco da reposição hormonal. Sim, ótimo, que eu acho que é uma dúvida, né, Marcelinho? E hoje também, muita gente no consultório perguntou, e a reposição, quando é que pode fazer, como é que é? Todo mundo tem um mito, né? Reposição e câncer, no mito não, um medo, na verdade, porque Medo. tem, né? A gente sabe que tem relação. Mas um medo grande de eu vou fazer reposição e se eu tiver câncer, né? Então fala um pouquinho, acho que é uma dúvida que eu recebi bastante hoje. Na verdade, eu cresci também com esse mito, né? Então, assim, é uma Sim, coisa que eu entendo que as pessoas têm esse mito, porque eu cresci também na faculdade com esse mito. sim. Mas, assim, hoje os novos estudos, todos são super a favor da reposição hormonal. Se a paciente não tiver contraindicação, que aí vem câncer de mama, câncer de endométrio, histórico de trombose, e aí a gente, só mesmo numa consulta para dizer quais são as contraindicações ou não para Sim. aquela paciente, mas se ela não tiver contraindicação e se tiver indicação, não tem por que a gente não fazer reposição hormonal para aquela paciente e melhorar a qualidade de vida. A gente sempre tem que pesar os riscos-benefícios, né? Então, assim, se a paciente tem uns fogachos muito intensos, fitoterapia, infelizmente não vai resolver, antidepressivo, infelizmente não vai resolver, a gente vai ter que usar estrogênio. E aí, assim, a grande diferença dos hormônios hoje é o tipo de hormônio que a gente usa. A gente usa hormônios mais naturais, hormônios mais bioidênticos do que antigamente. E hoje já sabe que o grande vilão dos hormônios são os metabólitos dos hormônios. Então, é tanto que hoje a via principal que a gente usa é a via transdérmica, justamente porque não cria esses metabólitos que causam câncer, que levam a doenças hepáticas, porque não tem a metabolização hepática. Na verdade, o grande vilão da reposição hormonal e dos anticoncepcionais é o etinil e estradiol. E aí, hoje, na reposição hormonal, a gente usa o estradiol, que é o estrogênio bioidêntico. É praticamente o hormônio similar ao hormônio que a gente produz. Não é um hormônio sintético produzido totalmente pela indústria. Então, esse mito assim caiu, já uma coisa estabelecida. Inclusive, tem sociedade hoje brasileira de reposição hormonal. Então, assim, já é uma coisa muito bem estabelecida já há um bom tempo. Em 2018, já foi lançado um consenso brasileiro de reposição hormonal, já estabelecendo todas as indicações e as contraindicações. Então, assim, quem tiver dúvida, pode marcar consulta que a gente vê se tem indicação, vê se tem contraindicação. A principal indicação é os fogachos,
tá? A síndrome geniturinária da menopausa, que é o ressecamento, ressecamento vaginal, desconforto, a candidíase de repetição, aquela paciente que tem incontinência urinária, que tem infecção urinária de repetição. A gente usa para prevenção de osteoporose, tá? Sim. E também para prevenção de doenças cardiovasculares, porque durante muito tempo achava-se que a reposição hormonal piorava o risco cardiovascular. E hoje, já sabe, que se você usar nos primeiros anos, ele melhora os riscos cardiovasculares e até diminui a incidência de alguns tipos de cânceres. Certo. Marcela, aqui tem uma pergunta, acho que é da Maria do Carmo, querida, perguntando quais as vantagens, acho que o Marcelo, né, já citou aqui, mas depois dos 60 anos é recomendado, Depende de né? quando ela começou a menopausa. Uhum. Depois de 10 anos do início da menopausa, a gente pensa um pouquinho mais Sim, se vai ou não entrar com a reposição hormonal. Né? Então, assim, e aí depende muito, tem que individualizar muito cada caso para saber, não dá para a gente generalizar. E outra coisa, quando a gente faz a reposição hormonal, a gente acompanha a paciente muito de perto. Então, a gente vê a paciente a cada 6 meses, é um segmento muito é, mais detalhado. A gente está sempre incentivando a atividade física, sempre incentivando a mudança de hábitos de vida, uma alimentação mais saudável. Isso aí é uma das coisas principais. O controle do diabetes, controle da pressão alta. Então, tudo isso aí a gente tem que estar uma coisa muito bem alinhada. Então, não dá para a gente generalizar e falar que depois de 60 anos uma pessoa não pode usar. Então, a gente entendi. é mais flexível em relação a isso e individualiza cada caso. Ótimo, tá certo. E Marcelo, qual é o local mais adequado, a Cris está perguntando, para colocar a reposição hormonal quando for em creme? Em creme, nos locais que tem pouca gordura. Na face Certo. interna dos braços, face interna do abdômen e face interna das coxas. Tá? Que não tem Perfeito. pelo. Que não tem pelo e que tem menos gordura, então. Isso. Tá. E outra coisa, uma dúvida também que mandaram para mim também seria o chip, né? Quando você fala muito de chip hoje em dia, né? E aí, onde é que ele é colocado também? Qual é o local que você coloca? Tá? O implante hormonal, que é conhecido Sim, como chip da beleza, ele é colocado no glúteo, no certo, tecido celular subcutâneo. Eu coloco no bumbum, tá? Porque certo. fica. Geralmente a gente não é só um implante, são vários implantes para a gente ter a dose adequada. Então, assim, por exemplo, para paciente que não quer engravidar, a gente usa no mínimo 6 implantes de gestrinona. Na paciente da menopausa, a gente já não precisa de tanta gestrinona, a gente precisa de mais estradiol. Então, a gente usa aí, em média, uns 6 implantes de estradiol, uns 2 implantes de gestrinona, que a gestrinona é uma progesterona. Então, nesse caso, na reposição hormonal, ela tem o efeito de proteger o útero do câncer de endométrio. E aí a gente usa uma dose de testosterona aí, de uns 3 implantes. Então, se você for ver, é uma quantidade de implantes muito grande. Então a Sim, gente coloca no glúteo justamente para poder ter essa dispersão dos implantes e não ficar incomodando, a paciente não ficar sentindo. entendi. E aí fica por quanto tempo o implante? 1 ano. Um Eles ano. têm A cada ano duração de você 1 ano. vai, né? Vai acompanhando o paciente, vai. Cada ano, isso. E aí, assim, uma coisa é os implantes para fazer a contracepção, para tratar endometriose, para tratar Sim, mioma, para tratar sangramento. Outra coisa são os implantes para fazer reposição. Tá? Aí sim, são certo. outros hormônios, é outra composição. E aí o famoso chip da beleza, na reposição hormonal, a gente usa bem pouquinho, só mesmo para proteger o útero do câncer de endométrio. E Entendi. também tem uma Ótimo. coisa. A gestrinona é um excelente para tratamento de osteoporose. Tá. Ótimo. E Marcelo, ó, aqui tem uma pergunta também, foge um pouquinho, mas assim, eu acho que vale a gente perguntar, falar aqui. O Mirena, acho que vale uma live depois para isso, viu? O Mirena pode causar acne depois de 7 anos de uso? Mirena é Ó, complicada. é Pode, complicado, né? Eu pode. acho que merece uma live só sobre isso, viu? Porque pensa num negócio que.
né? Enfim, o O que é que Mirena você é acha? excelente. Assim, a gente usa muito Mirena como reposição hormonal, inclusive porque nesse período da menopausa a paciente sangra muito. Então tem um sangramento perimenopausa que a gente chama. Então a gente usa muito Mirena para tratar esse sangramento perimenopausa e aí já deixa como uma parte da reposição hormonal. Então ele protege o útero do efeito do estrogênio que a gente vai usar. Então é um excelente método, eu adoro usar a Mirena como reposição hormonal, mas infelizmente nem todas são flores e aí tem alguns efeitos colaterais que a acne é um dos efeitos colaterais. Mas aí geralmente eu geralmente associo a espironolactona que tem bons resultados Sim. para tratar É, acne. dá uma ajuda boa, né? Mas eu vou É, falar, gente, assim, o Mirena eu acho que é uma dor de cabeça para os dermatologistas, para muitos, né? Porque aí o sei. paciente vem ter acne da mulher adulta, seborreia e surti, enfim, né? Chega de todo jeito lá e aí hoje em dia eu acho que isso é muito bom porque os ginecos já sabem que pode trazer isso, porque teve uma época que os pacientes chegavam com Mirena no consultório e a gente falava, eita, agora fez o Roacutan lá atrás, tá cheio de acne agora, já não tinha mais nada. Eu falei, vamos conversar com o ginecologista, né, sobre o Mirena, o que é que a gente pode fazer. Alguns diziam, não tem nada a ver. Isso foi uma época lá atrás que aconteceu. Acho que hoje em dia não tem mais isso. A gente vê que É, o ginecologista já fala, não, então vamos conversar se isso é um problema que está mexendo, né? Porque a gente vai tratar que nadar contra a maré, mais ou menos isso, né? Mas sim, a gente vai se resolvendo e pesa risco, benefício, o que é que está incomodando, a parte, né? A parte ginecológica, se for a prioridade, a gente vai manter e vai tentar outra terapêutica para acne. Mas eu já vi sim, caso de Mirena depois de 5 anos ter acne, ou de 5 anos, de 4 anos ter acne. O paciente já está perto de colocar o outro Mirena, porque vai trocando, né, Marcelo? E sim. também que já começou a desenvolver acne no final já. Então, realmente, eu acho que não tem regra, né? Eu acho que realmente Não, pode não vir tem. acne e não tem tempo, né? É, a gente É, tem que sempre pesar o risco-benefício assim, e a paciente tem que saber desse risco que pode acontecer, né? Então, assim, isso. é tanto que quando é para a escolha de contracepção, de método contraceptivo, eu falo assim, qual o efeito colateral que você quer, que você está apta a poder lidar? Porque todos vão Sim, ter algum efeito colateral, não tem jeito. Até mesmo o dia de cobre vai dar, aumenta a sim. cólica, aumenta o Mais cólico, sangramento, então mais assim, fluxo, né? É, então, assim, todos eles vão ter algum efeito colateral. Então, tem que saber qual a paciente sim. tá sujeita a correr o risco daquele efeito colateral. Sim. E aí, Marcelinho, mais uma dúvida aqui. Quem fez esterectomia total pode colocar implante de reposição? Maria do Carmo, querida. Pode, pode. Inclusive, é até mais tranquilo, porque a gente não se preocupa Sim, com endométrio. Então, entendi. pode, inclusive, se a paciente tirou os ovários, também tem indicação. Se ela não tiver tirado os ovários por conta de um câncer, tem indicação de fazer reposição hormonal, porque esses pacientes vão sentir uma menopausa bem intensa, sintomas bem intensos. Certo. E aqui a Lenizinha, um beijo. Lenice, que já quer uma consulta com o doutor Marcelo. Lene é paciente querida da gente, viu, Marcelo? Lá do Crato. Então, depois você marca para o doutor Marcelo, viu, Lenice? Vai ficar muito feliz. E, Marcelinho, deixa eu te perguntar uma dúvida, assim, que a gente vê que para fazer a reposição você deve pedir uma série de exames, né? E Sim. aí, qual é o parentesco, por exemplo, história familiar de câncer, né? Qual é o parentesco primeiro grau que não pode fazer reposição? Tem essa contraindicação? É absoluta ou relativa? Como é que é Na verdade, hoje em dia? parente de primeiro grau é uma Uhum, contraindicação relativa. A certo. contraindicação absoluta é para paciente que teve câncer. Ah, tá. Mas Certo. eu, particularmente, eu dificilmente eu vou indicar uma reposição hormonal para aquela paciente que teve uma mãe ou uma irmã com câncer de mama. Mas isso é uma conduta minha, tá? A conduta de protocolo é uma contraindicação relativa para parente de primeiro grau. Parente de segundo grau, tia, avó, prima, isso aí a gente nem considera. Entendi. Tá certo. E aí, os exames, você vai fazer tudo, mamografia, toda a Tem que fazer investigação. tudo. Tá. Tem que fazer Tá certo. examinar a paciente de cabeça baixa, fazer mamografia, ultrassom de abdômen, tireoide, Papa Nicolau, fazer todos os exames, Uhum. fazer todos os exames de sangue, e estar sempre acompanhando essa paciente. A cada 6 meses tem que ficar vendo se teve alguma alteração, se apareceu algum nódulo, para aí a gente não correr nenhum risco. Entendi.
Entendi. Gente, então, ó, podem ir mandando mais dúvidas. Agora eu vou passar para. Acho que a gente já falou um monte de coisa aqui, né, Marcelo? Do Falou. tratamento, eu acho que a gente pode. A gente já falou de terapia, né, de reposição hormonal. Quando fazer a reposição, porque aí geraram algumas dúvidas também que eu acho que foram respondidas. Os sintomas da menopausa, climatério e menopausa. A gente pode falar um pouquinho, acho que do tratamento, além do Mona Lisa, teria mais alguma coisa de tratamento? Tem vários. Assim, para tratar a parte íntima, existe outros Sim. tipos de laser íntimos, tá? Existe radiofrequência, existe o exílios, tá? Sim. Hoje, o que tem mais estudo e o que é o mais efetivo é o Mona Lisa, que é o laser de CO2, tá? Mas Certo. existe outros, tem pacientes que às vezes não tolera tanto o Mona Lisa por conta do laser de CO2 e aí pode utilizar o exílios, a radiofrequência, que são menos agressivos para aquela paciente. O resultado não é tão satisfatório, Sim. mas é melhor fazer do que não fazer, do que não realizar nenhum tratamento. Entendi. E Marcelo, eu não sei se em São Paulo a gente não tem um Encela, né? Que é aquele aparelho, acho que eu não sei se você tinha experiência com ele, Ele é alguma coisa dele em maravilhoso. São Paulo. É maravilhoso. Ele é A maravilhoso. gente. Ele é tipo um sculpt do assoalho pélvico. Ah, tá, ótimo. Ele faz Entendi. a mesma tecnologia do sculpt, só que no assoalho pélvico. Então ele emite Entendi. aquelas ondas eletromagnéticas que aí contrai o assoalho pélvico. Tanto para homem quanto para mulher é fantástico. Melhora a postura, melhora a incontinência urinária. Para a mulher a gente usa muito para incontinência urinária, é maravilhoso. Para homem a gente também usa para impotência, para dores musculares na correção da postura do lombar. É maravilhoso. Olha aí, Muito doutor bom. Jaime, se o senhor estiver por aqui, É, bora comprar, né? eu já, Já vamos eu comprar lá já, para Derm Laser. eu já conversei com ele sobre isso. Vamos agora conversar de novo, né, Marcelo? É, Mas aí seria uma boa aquisição, né? Porque eu lembro seria. que no lançamento a gente ficou estudando e, enfim, esperou. A gente já tem experiência com o M-Sculpt, né? Porque o M-Sculpt realmente é maravilhoso no fortalecimento do core, do glúteo, né? Da região glútea. Eu sempre falo que ele não é um aparelho para trazer gominhos, né? Eu acho que, não sei se o Marcelo já fez, Eu já mas fiz. assim, então eu acho que quem fez sabe que é maravilhoso e assim, a Maravilhoso. proposta maravilhoso. E a proposta não é só estética, né? A proposta é funcional mesmo. Sim, No meu caso, melhorou minha diástase, que era enorme. E eu reduzi para. Eu achei que era cirúrgico, enfim, até porque até então, né, diástase igual cirurgia praticamente. E a minha era enorme e hoje em dia eu fechei praticamente minha diástase com M-Sculpt. E realmente é maravilhoso. Agora, o meu tratamento do joelho, meu ortopedista indicou para fazer no glúteo, porque tem um, né, enfraquecimento da região glútea. Então é isso. E aí agora com essa notícia do Incela, eu acho que a gente, né, pode pensar nessa eu acho, aquisição para Derm Laser, viu? eu acho que seria uma ótima aquisição, viu, doutor Harvey? Doutor Raime, cadê o Doutor Raime? Então bora conversar, né, Marcelo? Não, E mas é aqui, ó, maravilhoso. né? Eu tava doida para saber esse feedback dele, que eu tinha conversado com alguns colegas e É, falaram, mas agora o não, é Marcelo assinando sensacional. embaixo, melhor ainda, né? Sensacional. Sensacional. Marcelinho, ó, tem uma dúvida aqui do laser etéreo. Ah, mas é sobre cicatriz de acne. Eu acho, gente, o etéreo a gente não tem na clínica, não é uma plataforma, mas que a gente não tem na clínica. Eu não tenho experiência com ele para cicatriz de acne. A gente tem outros aparelhos para cicatriz de acne, Débora. Então, eu não tenho como eu lhe dar assim, minha opinião sobre o etéreo, certo? Mas tem muita gente que tem e acredito que seja um bom aparelho, mas realmente não tenho como falar. Marcelo, então, aí a gente falou então né, do Exílios, enfim, tecnologias, radiofrequência. Quando a gente fala de radiofrequência, o Exílios, gente, ele vai estimular o colágeno pelo calor. Né? E aí a gente também tem o Isso. Exílios na parte facial, na parte corporal e na parte íntima. Né? Que eu acho que vale a gente falar aqui, que também é de uma empresa de muita confiança, que é do M-Sculpt, que é do Encela, que é a BTL, que a gente tem muito orgulho de ter lá na clínica, né? Porque eles estão sempre trazendo muitas novidades. Já tem outra novidade chegando aí, que, enfim, a gente vai esperar chegar no Brasil daqui 2 anos, mas que lá nos Estados Unidos lançou agora, que é o M-Sculpt junto com a radiofrequência. E aí eu acho que vem para agregar ainda mais. Mas o que eu ia falar do Exílios, Marcela, é que exatamente com essa perda de hidratação da pele, que a gente vê, né, que realmente essa flacidez, o que eu vejo muito no consultório são as pacientes
até um pouquinho antes da menopausa. Eu até falo para as pacientes, eu depois dos meus 40, eu acho que em mim foi muito mais impactante o 41, de você entrar ali, eu acho que é um conjunto. Então a gente vai ficando mais flácida mesmo, a atividade física, você pode morrer de malhar, não é o mesmo resultado, você tem É. que, né, dobrar, triplicar, e aí vem realmente esse auxílio da tecnologia, né, que eu acho que a gente, lá na clínica, lógico, encabeçado pelo Dr. Jaime, né, que é uma pessoa que trouxe tecnologia para o Ceará, a gente é um apaixonado, somos todos apaixonados por tecnologia. E aí o Exilis realmente é vida, como disse a Vanessinha aqui, é vida, né, Vanessinha? E a gente vê esse resultado. Então a gente faz 4 sessões, né? Ele vai estimular o colágeno pelo calor, você pode fazer em face, pescoço, é uma poupança de colágeno, região abdominal, enfim, na parte corporal, né? Região de interno de coxa. Então, enfim, tem uma infinidade de indicações, né? Então, realmente é maravilhoso. E aí, gente, outra coisa também que, como eu falei com o Marcelo, que eu dar uma pincelada para vocês da parte dermatológica na menopausa, a gente também vê muitos pacientes chegando com melanoses, já com as manchas senis, né? Já do sol cumulativo. Então, assim, a gente tem outras tecnologias também, que tem o Pico-Way, enfim, para ruga, o Emerge. Então, a gente tem uma infinidade de aparelhos, né? Como eu falei, a gente é realmente fã de tecnologia para trazer esse bem-estar geral. Tanto da parte ginecológica, quanto dermatológica, como a cirurgia plástica, quando também chega lá na clínica que já tem indicação de cirurgia, a gente fala, vai para a cirurgia para depois vir tratar a qualidade de pele, né? Então a gente está lá para ajudar, né? Sempre. Hoje a mulher de 50 anos, você vê que é totalmente diferente da mulher dos 50 anos há 20 anos atrás. É outra qualidade de vida, né? Assim, a mulher se cuida, cuida da pele, cuida do corpo, pratica mais atividade física, tem esse Com cuidado com a certeza. alimentação. E aí esses tratamentos só vêm a somar para ela ter uma autoestima mais elevada, e aí repercute no psicológico, repercute na relação com o marido. Então, assim, é tudo Sim, um contexto, não é só criar um padrão de beleza, não é só falar, porque precisamos estar assim para copiar aquela atriz. Eu acho que é um conjunto de coisas. Você melhora a autoestima, melhora a relação, sua relação com você mesmo, melhora a relação com seus filhos, melhora a relação em casa. Então, com assim, certeza. é um complexo de coisas aí que acaba tendo É, essa vantagem. com certeza. Marcele, sabe uma coisa que teve que uma dúvida que vou falar uma dúvida e teve outra dúvida também que me mandaram antes da live. Deixa eu pegar aqui. A mulher deve iniciar a tomar. Com que idade a mulher deve mínima iniciar a tomar um anticoncepcional? Maria do Carmo, querida, perguntando. Então, é complicado. Quando ela tá, quando ela já estiver ovulando, quando ela estiver menstruando e estiver tendo a relação sexual desprotegida, ela já tem indicação de entrar com contraceptivo. Mas aí a gente sempre recomenda preservativo nesse período, ainda mais porque não só evita a gravidez, como as doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, cada vez mais a gente vê as adolescentes cada vez mais novas tomando anticoncepcional e a gente desencoraja, está no processo de desencorajamento desse início tão precoce do Certo. anticoncepcional. Até porque a maioria das pílulas, elas têm o etinil estradiol, que eu falei aqui, que na verdade é o grande vilão, por causa que metaboliza, né, os metabólitos do etinil estradiol, que leva tanto a trombose quanto ao câncer. Então, cada vez mais a gente tem desencorajado a esse início tão precoce da pílula, Do anticoncepcional. E da pílula Marcelo, e anticoncepcional. quando você vai tratar o ovário micropolicístico, que é o que a gente pega bastante, né? E aí o paciente, a menina está na adolescência, cheia de acne, com seborreia, enfim, surtismo, e a gente quer entrar com um anticoncepcional. Né? Nessa idade, lógico que, como você falou, a gente tem que evitar ao máximo, né? Tentar tratar de outra forma, mas qual seria a idade, assim, chega, não, vamos procurar o ginecologista, porque aqui eu estou tentando, e qual é a hora que a gente pode entrar com esse anticoncepcional? Não tem hora, ou não tem... Realmente é É, ver o padrão da acne, enfim, tem que, né? Pesar tem que tudo. primeira coisa que assim, para tratar o ovário policístico, o ideal não é o anticoncepcional.
O Sim, anticoncepcional ele só vai mascarar os sintomas e, claro, vai melhorar o estereótipo da paciente, né? Vai melhorar o isso. exurtismo, vai melhorar a acne, mas É, os sinais, né? sinais, mas ele não trata o ovário policístico. A gênese Sim, do ovário policístico é a resistência, hoje já está uma coisa muito bem estabelecida que é a resistência insulínica. Então, o anticoncepcional piora a resistência insulínica. Então, assim, a gente usa o anticoncepcional por poucos períodos de tempo, justamente só para melhorar aquela acne ou aquele surtismo. E aí pode ser a partir dos 14, 15 anos, já é uma idade que você pode usar. Mas, assim, é sempre bom a paciente saber e a mãe saber para usar por pouco tempo, só mesmo para poder limpar a pele, para melhorar um pouco a acne, mas não esse uso prolongado. E aí, quando ela puder, já colocar um DIU, colocar algum método de longa duração, que são, hoje em dia, é os que a gente incentiva mais. o ruim é quando entra com o Mirena, né? Porque aí acaba com a gente. Eu morro de É, medo dele por isso. Ah, Maria, me dá um é. trabalho, viu, Marcelo? Não, Ó, e tem outra. Não, se a paciente tem ovário policístico e aí coloca Mirena, não dá, já não. era. Não dá. Já Então, é. assim, ovário policístico é tentar ter uma dieta mais equilibrada para tentar melhorar a resistência insulínica. Às vezes até a gente usa uma metformina, Sim. um anti... Espironolactona, né? e a Também. espronolactona para melhorar o exorcismo. É. Tá? Então, assim, e Tá. atividade física e dieta. Tá? Então, Sim, a gente sim, deixa a com pílula certeza. mesmo só para tratar, para mascarar esses sintomas da irregularidade menstrual. Ou então, quando a paciente está com acne, que a dermato não consegue tratar. Então, aí a gente entra com algum anticoncepcional para melhorar esse aspecto. Ok. Aí aqui tem uma perguntinha que a Maria do Carmo fez: a limpeza de pele é recomendada? É sim, né? Assim, lógico que depende de cada caso, mas o que eu sempre falo para os pacientes, se eu tenho muito cravo, cravo fechado principalmente, o cravo aberto é aquele que tem um pontinho preto, o fechado ele não tem orifício. Então é muito comum as meninas nessa idade chegarem cheias de cravinho fechado. Então fica mais indicada ainda a limpeza de pele. E em quem não tem nada de cravo ou já tem uma pele madura, a limpeza de pele é indicada 3, 4 vezes por ano. Então não precisa ter tanta frequência, mas é muito importante a limpeza de pele nos cuidados, né? Nos cuidados com a pele, enfim, até para a penetração dos produtos no seu dia a dia. Então é recomendada. Tem outra dúvida aqui, Marcelo: o uso de anticoncepcional durante muitos anos faz mal? Então, provavelmente ela deve estar falando da pílula. É, A gente acaba não aconselhando porque ele piora a resistência insulínica, então ela pode predispor ao diabetes, né? Aumenta o risco de ter pressão alta. É mais por conta desses riscos metabólicos que a gente desaconselha, tá? Mas, entendi. infelizmente, para algumas pacientes é o único método para evitar a gravidez, então aí não tem jeito. É melhor usar anticoncepcional do que ficar grávida. Então, nessas É, pacientes. tem que Mas usar, né? a gente sempre tenta tirar o anticoncepcional e colocar ou um DIU ou um implante, É. tá? E aqui tem uma pergunta do gancho: com quantos anos deve colocar o DIU? Deve ser a partir de que idade, né? Que está aconselhado, que pode. A partir quando a paciente perder a virgindade, ela já pode Entendeu? colocar o DIU. Tanto a Sociedade Brasileira de Ginecologia quanto de Pediatria, assim, hoje é o método mais recomendado, é o DIU. Certo. Marcelinho, outra dúvida aqui: depois dos 40, qual é o melhor método para evitar a gravidez? Pílula ou injeção? E aí eu já vou juntar outra pergunta em relação à trombose, né? Que a gente tinha aquele negócio acima dos 40 tem que deixar porque tem mais risco de trombose. Depois eu vi um trabalho mostrando que não é você estar usando anticoncepcional, é sim você parar e iniciar um outro anticoncepcional. Fala um pouquinho, É, né? Se você puder comentar entre essas duas tá. coisas. Na verdade, tanto a pílula quanto a injeção, elas são equivalentes. Tá? É, Elas praticamente têm a mesmo tipo de hormônios, então a gente não aconselha nem a pílula nem a injeção durante muito tempo, tá? Em relação à trombose, isso é uma coisa que levantou uma polêmica gigantesca, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo que a paciente não use a pílula, porque a pílula pode sim, como eu falei, o etinil estradiol, que é um dos principais, que é o principal estrogênio
que é utilizado nos anticoncepcionais, o metabólito dele pode causar trombose, tá? E é justamente nessa, como você falou, nessa troca de anticoncepcional que tem o maior risco de causar trombose. Mas, pensando, pensando numa forma geral da população, na gravidez, ela tem mais risco de ter trombose do que usando pílula. Então, se a gente pensar que ela só tem esse método para evitar a gravidez, então é melhor ela usar anticoncepcional do que ela engravidar, porque a gravidez tem mais risco de ter trombose. Mas Entendi. se ela tem condições de usar algum outro método contraceptivo, aí a gente usa. Tanto de Mirena, quanto de cobre, de cobre com prata, ou os implantes. Então, hoje, assim, tem a tendência geral de parar a pílula. Existe uma pílula, que é uma pílula mais moderna, que é o Quilaira, que ele já usa o estrogênio bioidêntico. Então, assim, de todas as pílulas, ele e o Stesa. São os dois únicos, atualmente, no Brasil, que tem esse hormônio bioidêntico. Então, eles diminuem o risco de ter trombose. Mas o restante que tem etiniol e estradiol, todos eles a gente desaconselha. Ok, Marcelinho. Eu vou tentar mais algumas perguntas aqui que a gente está quase acabando. Ó, aqui, embora o foco seja a menopausa, minha dúvida é se durante o período da amamentação podem ser utilizados estímulo de colágeno para o rosto e abdômen. Aparelhos podem ser feitos sim na amamentação, enfim, radiofrequência, ultrassom microfocado, não tem problema nenhum. Inclusive pós-parto, né? Geralmente após o terceiro mês pós-parto. Tem algumas tecnologias também corporais que já podem ser feitas, outras até no dia seguinte, então tem que ser avaliado. Tem uma paciente, tem uma pessoa falando Valdênia, diástase enorme também, Valdênia, a minha também era enorme. Em relação a tem que ser avaliado, né? A gente tem lá na clínica o M-Sculpt, você pode ler sobre ele. É realmente maravilhoso porque ele vai fazer 20 mil contrações em 30 minutos. E aí a proposta dele não é só fazer hipertrofia, que é o que a gente faz na academia, mas hiperplasia de novas fibras. Então, a gente tem novas fibras, então a gente consegue hiperplasia e hipertrofia. Então, ele consegue fortalecer a musculatura e aí diminuir a diástase, né? Tem alguns trabalhos que mostram até em 11 a 17% de melhora de diástase. E falando como obstetra agora, a gente recomenda super, já na amamentação, esse tipo de tratamento, Olha tá? aí. Justamente para melhorar essa recuperação ser mais rápida possível. É porque é um período que a paciente já está com a autoestima lá embaixo, então a gente Uhum. encoraja ao máximo aí ela tentar recuperar a autoestima o mais rápido possível e fazer todos os tratamentos dermatológicos, o M-Sculpt, para recuperar logo o mais rápido possível. Isso, isso. Aqui a Vanessinha está até falando dos estudos do M-Sculpt, até para gordura visceral, exatamente, Vanessinha. Vários estudos. E tem o M-Sculpt novo, gente, vem com mais novidade, por isso que eu falei de 11 a 17% de diástase, porque já tem uns trabalhos novos. Mas, enfim, a gente está sempre tentando trazer o melhor, e como o Marcelo disse, pós-parto, eu acho que é uma fase que a mulher está sentindo. É uma fase difícil, né? A gente engorda, a gente tem Super. estria. Para a mulher é tudo mais difícil, hein, Marcelo? É tudo, a gente já tem um pezinho lá no céu, viu? Tenho certeza. Eu sei. Eu Porque, sei. olha, vem a menopausa, vem a Mulher gestação, sofre. que a gente, né, cai cabelo, aí, né, vai Não tratar é cabelo, fácil. depois cai tudo, vai para a cirurgia plástica com o Dr. Jaime, com a Vanessa, no bar. Enfim, a gente vai ter que. Mulher não tem sossego. Não tem sossego, ó. E aí tem uma. É difícil, viu? Eu A sei. Vanessa está dizendo aqui, você é modelo simpósio parto. Porque ela vai ter de neném já já, a Bel vai já nascer, no Vanessinha depois vai, ó. Ainda bem que tem tudo lá na clínica, né, Vanessinha, para você se cuidar. E Marcelinho, ó, nós temos 5 minutos. Não sei se vai dar tempo de falar um pouquinho sobre ninfoplastia, que eu recebi Tá. dúvidas sobre ninfoplastia. Será que dá tempo? Dá. Rapidinho. Falo rapidinho. A linfoplastia é a cirurgia de correção dos pequenos lábios. Na vulva tem o grande lábio, que é a parte externa, e os pequenos lábios na parte interna. Então, pacientes que têm hipertrofia desse pequeno lábio, quando o lábio interno cobre o lado externo, ela começa a ter dificuldade na relação sexual, incomoda quando vai colocar um biquíni, uma calça mais apertada, acaba fissurando. E aí essas pacientes têm indicação de fazer a nifoplastia. A gente faz a nifoplastia com laser, o mesmo laser que a gente utiliza
para fazer o Mona Lisa, a gente faz a linfoplastia. Quando é XZ local, a cirurgia dura em torno de uma hora e meia, super rápido. No mesmo dia, o paciente vai para casa. Procedimento rápido, super simples, com pouco sangramento. É com tranquilidade. Muito bom. E no consultório mesmo, né, gente? No Assim, bem consultório, tranquilo, né? super rápido. E a Uma horinha já. atividade física volta quando? Atividade Atividade física, física. atividade física com 7 dias ela volta ao trabalho, com 15 dias ela pode voltar à atividade física, com 30 dias pode voltar a ter relação sexual. Ok, muito É bem. a recuperação muito tranquila, muito boa. Tá certo. E uma sessão já, ou às vezes precisa de outra Não, sessão? não, é só a cirurgia é só um procedimento. Só um Bem, procedimento, tá certo. isso, bem Gente, tranquilo. então a Martinha tá perguntando aqui quando é que vai ser a próxima. Se Deus quiser, acho que a gente pode pensar, viu, Marcelo? E falar Vamos sobre pensar. acne. Tem muita coisa boa que a gente pode Tem conversar, muita porque aqui, ó, coisa. ficou faltando coisa do nosso assunto, viu, gente? Ficou faltando um monte de coisa. Mas a live foi ótima, quero lhe agradecer. Sabe que você Eu que é um grande agradeço. prazer ter você com a gente lá na clínica, na Imagina. Dermilase, na clínica Raimerel, né? A gente tem orgulho de ter você na equipe, porque é uma pessoa que a gente encaminha, sabendo que o paciente você vai ser tanto profissionalmente como uma pessoa humana que acolhe. Então, as pacientes Obrigado. amam, chegam lá e dizem assim, doutora Celina, foi o melhor presente eu ter com o doutor Marcelo. Então, eu Obrigado. fico muito feliz e fico muito honrada de ter você lá para poder lhe encaminhar com toda a segurança e ter a certeza que elas vão ser bem atendidas e ter o melhor, viu? Então, é muito, Obrigado. muito feliz. Só agradecer, muita gratidão. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer enorme. Assim, me sinto muito honrado por poder participar da equipe da Derma Laser. Assim, todo mês eu vou com o coração assim cheio de alegria, né? Minha família é daí, então eu consigo ver minha família e consigo me sentir em casa. Então, assim, é um prazer enorme. Eu me sinto extremamente honrado e só tenho a agradecer a todos vocês. Você, pessoalmente, assim, me recebeu super bem, abriu os braços para mim, então muito obrigado. E saiba que eu nunca vou esquecer. Uma coisa boa, e vem morar por aqui depois. Quem sabe ele tá lá com a gente todo dia, meu povo, porque tá difícil marcar com ele, viu? De vez em quando eu mando mensagem, Marcelo, pelo amor de Deus, um paciente meu não consegue ir para você. Enfim, mas vai, quem sabe, né? Vai ver ele bem mais Quem dias. sabe? Quem sabe, Quem quem sabe. sabe um E, dia. gente, e depois a gente foi saber que eu e o Marcelo já temos uma ligação lá atrás, né, Marcelo? Verdade, Né? Um verdade, parentesco, assim, né? E já era amigo do meu verdade. irmão. Enfim, depois a gente foi descobrindo, né? Isso aí. Era pra Isso ser. aí. Pois é. Pois, gente, ó, um beijo bem Muito grande. obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. Prazer ter vocês aqui, né? Terem dedicado uma horinha de vocês, que eu sei que o tempo é precioso. E vamos marcar a próxima, se Deus quiser. Né, Vamos sim. Marcelo? Vamos Vamos sim. sim, viu? Pois Obrigado. muitíssimo obrigada. Foi um prazer Agradeço aí, se enorme. quiser. Foi um Tá prazer certo. enorme. Obrigado a todo mundo que participou da live, as dúvidas e qualquer coisa. Estou sempre aqui para tirar as dúvidas. Estamos à Tá bom? disposição, viu, gente? Sempre. Beijo, beijo grande, Beijo. Marcelinho. Beijo, gente. Boa noite, Tchau. fiquem com Deus. Um Boa final de semana noite. maravilhoso. Tchau, Tchau, tchau. tchau.